Boa noite, pessoal. Para quem for entrando aí, já já a gente está começando mais uma live aqui, Rafa Convida. Enviar uns convitinhos aqui enquanto isso. O pessoal que estiver acompanhando, quiser chamar os amigos para acompanhar também. O pessoal está entrando aí. Já vou convidar a Shawana para cá também. O Guilherme está por aí, o Leonardo, a Larissa, sejam bem-vindos. O Marquinhos chegou por aí também, o Tarcísio. E aí, Shawana, boa? Noite! Boa noite. Gente, para mim é um prazer estar recebendo a minha esposa aqui hoje, né? Na minha live. Rafa convida aí. Obrigado, viu, Marquinhos? É um prazer para mim estar recebendo ela para falar de educação, que é uma pessoa que é uma referência e também está construindo toda a sua carreira dentro da área de educação. Eu também sou uma pessoa que sempre dei muita atenção para isso e procuro cada vez mais tá me aprofundando nisso, né? Que eu acredito que é uma das vertentes que pode mudar as coisas, né? E aí, então, boa noite, Shawana. Seja bem-vinda. Boa noite! Eu tô rindo do comentário do pessoal. Eles É muito gostam, mais né? difícil falar, sabe? Eu tô me sentindo muito aqui em casa, muito família. Gente, boa noite. Eu quero falar também que é um prazer imenso estar aqui fazendo a live com o Rafa. Ele é uma pessoa que eu admiro muito, né? Não por ser meu marido, mas pela história que ele vem construindo até aqui também, né? E pela história que a gente está construindo junto. Acredito que nós nos apoiamos e a gente se influencia positivamente super, né? E eu vejo algo voltado assim para a educação como um caminho mesmo que nós dois temos em comum, né? Essa questão de comunicação. É o Tarcísio. Eu estou no quarto, o Rafa está na sala, exatamente. Para me apresentar um pouquinho para o pessoal, então, caso tenha alguém aí que não me conheça, meu nome é Shawana, eu sou nutricionista. Eu me formei aqui na Universidade de Franca. Inicialmente, eu não tinha a intenção de me envolver com a educação, né? De certa forma, eu fui me encontrando dentro da educação e vendo que eu era capaz. E a partir desse insight, vamos dizer assim, né, eu busquei estudar para fazer com que a coisa acontecesse, com que a coisa desse certo. Então, se tem alguém assistindo aí que tem vontade de ser professor ou seguir carreira acadêmica, algo nesse sentido, a gente está começando também, né? A gente está construindo o nosso caminho. Mas é muito importante a gente ter em mente que o aprendizado ele precisa ser contínuo, né? Então, o Rafa pode falar também, e desde que, desse tempo todo que a gente está junto, né? A gente começou a namorar no segundo colegial, e formou no ensino médio, e foi para a faculdade, e fomos fazer pós-graduação, a gente continua estudando aí, né? Hoje tem 2 meses que eu passei no processo seletivo do mestrado, e eu me vejo feliz por ter conquistado isso e por enxergar dentro da educação é, essa realização profissional, por mais que a gente sabe o quanto é penoso. Claro, qualquer profissão que a gente escolhe aí vai ter seus prós e contras, mas quando a gente gosta do que faz, acredito que a gente faça aí com um carinho maior e a coisa funciona melhor, né? A gente vem do mercado muito competitivo, né? Que nem a gente estava falando, independente da área, né? Que nem a Shawana estava falando que
venho agora de segmentação de nutrição e tudo mais, e eu sou de uma área totalmente diferente, né? Marketing e administração, focado mais no online aí. Mas o que a gente verifica, né, é que cada vez mais as áreas estão competitivas, estão exigindo cada vez mais uma especialização, seja no papel, né, vamos dizer assim, quanto no conhecimento, que é o mais importante, porque de nada adianta também você ter um diploma e não saber fazer, sabe? A gente conhece, às vezes, pessoas que estudam autodidata aí e tudo mais e pegam muito rápido as coisas. Mas assim, eu sempre acredito no equilíbrio, né? Que é importante a gente ter certificações também, até porque as melhores oportunidades vão unir certificações e vão unir também capacidade, né? Então é uma coisa que tem que ser bem, bem equilibrada também, né? Isso daí. Não, eu acredito muito nisso também. É, digamos que, infelizmente e infelizmente, hoje o papel ele é importante. Né? Vamos colocar aí que ter um diploma hoje não é mais diferencial. Então, mais do que manter esse aprendizado contínuo, é a gente colocar em prática o que está sendo aprendido. Né? Então, na minha primeira oportunidade de dar aula, digamos que ali eu comecei a minha construção como professora, algo que não está construído hoje ainda, né? Eu acredito que nós vamos nos construindo como profissionais aí durante toda a nossa vida. A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre aberto, né? Ter a humildade aí de seguir aprendendo coisas novas e de realmente ter a noção de que a gente não sabe, não vai saber tudo, né? Mas o saber colocar em prática, né? É buscar o conhecimento, mas o desenvolver essa capacidade de transformar ele em palavras, porque a educação ela tem que vir para tornar o ser crítico. Né? Então, o nosso papel como professor é fazer do outro, que está ali participando da nossa convivência, fazer com que ele seja capaz de ser reflexivo, né? Com que ele seja capaz de aprender por si. Né? Então, essa questão de autodidata. Hoje não, né? Vamos colocar aí a questão do ensino à distância. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da educação durante a pandemia e pós. Acho que a gente pode trazer um pouquinho das nossas experiências também dentro disso. Mas a educação à distância, ela não é novidade. Né? Ela é algo muito antigo. Né? Vamos pensar lá há vários anos atrás, quando as pessoas compravam cursos e eram cursos que, através de apostilas, que seriam entregues por correio. Né, os cursos por rádio, cursos por televisão. Então, a educação ela foi se encaixando aí no nosso cotidiano de forma a atender à necessidade do avanço das tecnologias. Né, e hoje a gente chega num patamar que o que está acontecendo por conta da pandemia não é uma educação à distância que está sendo realizada. Né? A gente está numa situação emergencial. É que o pessoal às vezes confunde muito isso, né? Realmente a gente sabe que educação à distância tem há muito tempo, não só também do lado educacional em si, mas do lado, por exemplo, corporativo. A gente já tinha treinamentos de bancos, de várias empresas, já eram feitos online, alguns deles, né? Isso se intensificou agora cada vez mais, vai se intensificar. A gente sabe que tem vários cursos que são... A gente vê jovens aí reclamando assim que nossa, mas eu pago faculdade, mas eu pago presencial, eu quero ir presencial. Eu concordo, tipo assim, que você optou pelo presencial, que você tem, né, esse direito, né, que você optou, mas você tem que se adaptar, gente, porque a gente está, que nem a Chal comentou, nós estamos num cenário de pandemia, então isso foi necessário fazer a distância, nesse mix, né, que é um ensino meio que tá mix agora, mas na verdade já está tudo online, né, mas vai voltar para o presencial assim que possível, de acordo com as normas e tudo mais. A gente sabe também que é uma necessidade que você vai ter que se adequar, principalmente se você focar em cada vez mais estar crescendo como profissional. Por quê? Hoje você tem a opção, se você for um profissional autônomo, dependendo do tipo de serviço que você prestar,
você pode trabalhar também de longe, né? Com trabalho home office, ou eu tenho amigos que viajam, tipo, ficam viajando, independente, assim, e prestam seu serviço de onde quer que eles estejam. Isso a gente tem que olhar como benefício, porque isso veio para somar e para deixar mais prático. Porque, por exemplo, hoje, se dependendo da empresa e o que você fizer, você não precisa mais, um exemplo, morar em São Paulo. Você teria um custo de vida super alto, mas você pode trabalhar para uma empresa de São Paulo, morando aqui em Franca, por exemplo. Então, tudo é questão de assertividade e questão de você analisar mercado. A gente sabe que tem gente que não gosta, mas o não gostar e o não querer fazer são duas coisas diferentes, porque você tem que saber fazer, pelo menos. Porque alguma hora isso vai ser exigido para você. E aí, isso também não é mais visto, assim, e está mudando bem rápido, não é mais visto como um diferencial, você saber ou não. Você tem que se adequar. É uma questão de sobrevivência hoje de mercado. Então, isso vai evoluindo muito rápido, né? Não é adaptação. Tudo na nossa vida, né, em todos os aspectos, agora nesse momento pede adaptação. Né? Então, nossa, o ensino presencial vai ser substituído pelo EAD? Não vai. Né? Não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa no sentido de que, né, são planejamentos diferentes para cada situação. O ensino presencial ele é planejado de uma maneira, com um certo objetivo, e o ensino à distância ele é planejado para ser realizado de uma maneira diferente. Né? Então, essa adaptação que está acontecendo hoje, eu acredito que ela vai acelerar muito a inclusão do uso das tecnologias aí no ensino presencial, do que eu tenho acompanhado com Voltou. o que eu tenho acompanhado com relação aos meetings, aos webinars aí que a gente acompanha, né, relacionados à educação, que vai existir essa adaptação no sentido de acelerar o uso e que nós ainda não sabemos qual que vai ser o futuro disso, né? Como que a gente vai conseguir associar as duas coisas, mas que o ensino presencial ele vai ser modificado de alguma maneira por conta desse aprendizado que a gente teve com as tecnologias, ele vai, né? A gente já estava vivendo, né, essa transição, não sei se essa seria a palavra, mas, por exemplo, vamos pensar quando a gente formou, Rafa. A Universidade de Franca, né, ela foi vendida para Cruzeiro do Sul, e a partir dali eles fizeram algumas modificações nos cursos, né? De certa forma, o que era 100% presencial passou a ter uma porcentagem aí à distância. Inicialmente foi algo de grande resistência, mas se a gente for trazer isso para agora, né, a pandemia vai acelerar essa modificação do ensino. Acho que é um grande desafio, né, claro, para nós como alunos, né, para nós alunos, mas também é um grande desafio para os professores, né, no sentido de ter um reaprendizado aí, e essa readaptação. Então, é algo que, se a gente for colocar, nossa, como que será a educação no ano que vem? Né? Tá perto, é algo próximo, mas a gente não tem uma resposta ainda do que vai acontecer, né, por conta da pandemia. E sem contar que a gente ganha tempo também quando a gente está online, eu vejo assim, a gente consegue fazer certas coisas que a gente não conseguiria. Reunir pessoas que a gente não conseguiria reunir e proporcionar oportunidades diferentes. Eu digo isso às vezes na questão de consultorias, de cursos, mentorias. A gente consegue reunir um grupo de pessoas bem mais rápido, porque, por exemplo, vamos supor que seja no centro da cidade a escola, e a gente tenha pessoas de bairros diferentes, cidades diferentes que querem fazer aquele curso. Às vezes fica muito inviável para elas questões logísticas e tudo mais, e nessa questão dela poder estar estudando online é uma opção que ela tem, às vezes de economizar um custo que ela teria assim, com deslocamento, alguma coisa desse tipo, e aí ela consegue estudar também em outras possibilidades. Às vezes ela tem vontade de fazer um curso que é de São Paulo, e aí ela não teria como estar indo presencial, mas ela pode fazer à distância. Então ela ficou mais prático, né? Prático e acessível, né? Por questão de acessibilidade, dar acessibilidade à educação, né? Sim, não, nós aprendemos, né? Pelejamos aí no primeiro semestre, mas aprendemos,
né? Então, agora, o segundo semestre, eu enxergo ele para a educação como algo muito mais organizado, mesmo que ainda emergencial, né? Porque se a gente for colocar aqui em palavras, vamos lembrar lá do mês de março, né? Que a gente estava ainda dando aula presencial. Eu lembro até o dia exato. O último dia que eu dei aula foi dia 16 de março, presencial. Aí estourou isso da pandemia, à tarde a gente já recebeu mensagem que no dia 17 a escola estaria fechada. Né, e foi aquele alvoroço todo, a gente sem saber como que iria se comunicar com os alunos, como que ia dar continuidade ao cronograma, readaptação de planejamento de aula, readaptação dos slides, de forma de ensino, de atividade, de avaliação, foi aquela loucura. Né? Agora, para esse segundo semestre, as coisas estão, de certa forma, estruturadas, mas ainda é tudo muito emergencial. Né? Então, a inclusão dessas tecnologias que a gente aprendeu, eu acredito que vai ser algo muito válido, né? Até mesmo hoje a gente estava conversando no grupo de estudos, do qual eu faço parte, né? O grupo de estudos do comportamento alimentar e transtornos alimentares, que a reunião, o grupo online, ele funcionou muito legal. Né? Nós conseguimos nos reunir num horário, mais pessoas participaram do que se estivéssemos presenciais. Né? Então, foi algo que funcionou. Né? Então, é algo que nós queremos planejar de uma forma diferente, mas usando desse vínculo que nós criamos em videoconferência, vamos dizer assim, né? O uso da videoconferência para manter o grupo. Né? Porque aí a gente consegue, se Deus quiser, voltando às atividades presenciais, quando der para a gente voltar, a gente faz as presenciais, associa as videoconferências também, agiliza a nossa vida, facilita acesso, e eu acredito que vai ser muito disso o futuro, né? Do que a gente está escrevendo aí na educação. A gente está, no meu ver, assim, a gente está reaprendendo a estudar, né? Reaprendendo a aprender, vamos dizer assim. Que a gente está conhecendo novos caminhos. Isso tornou, na questão até de acessibilidade que a gente estava falando, tornou aberto materiais que antes a gente não tinha acesso, ou que era, tipo assim, ou porque não tinha mesmo, ou porque era muito caro. E isso vai permitir com que pessoas tenham novas oportunidades. Eu acho que isso daí é uma... Acho não, né? É uma certeza que eu tenho. E que a gente estava comentando até esse tempo atrás que tem regiões do Brasil que a gente tem benefício de muitas universidades, né? Por exemplo, Franca, a gente tem 5, né? Se eu não me engano, agora de cabeça. Universidade? Fora os polos, né? Fora os polos, tem muitos polos à distância, etc. Então você pega assim, uma cidade que goza de muitas oportunidades, mas se você pega uma cidade, igual a gente teve recentemente ali em Monte Verde, você pega Monte Verde, pega Camanducaia, cidades pequenas ali da região que não tem. Às vezes pode ter um polo à distância, mas bem mais limitado. Agora, com a possibilidade da pessoa estudar dentro da casa dela, com o computador dela, etc., ela pode estudar em qualquer faculdade do Brasil ou do mundo que ela queira. Então, isso ajudou bastante. E o que eu sempre falo para os alunos, ou para os clientes de consultoria, de mentoria, que percam essas resistências, gente. A gente sabe que não é uma coisa assim fácil, né? Assim, relativamente é fácil, mas a gente sabe que as pessoas têm dificuldade, mas a dificuldade não é feio você ter ela, difícil é você conviver com ela sem correr atrás de entendê-la. Então, se você tem a possibilidade de entendê-la, que hoje você tem como perguntar na internet, um ajudando o outro, você pode perguntar para o seu professor, para o seu mentor, para o seu consultor, um amigo de trabalho, ele vai te ajudar a entender as ferramentas com mais exatidão, com mais destreza, e você vai poder estar utilizando. Isso daí vai facilitar muito a sua vida. Eu nunca vi tantas pessoas que não tinham costume, né, de ter, por exemplo, contas em banco digital, por exemplo. Né? E hoje estão abrindo cada vez mais pessoas que eu nunca imaginei que ia ter uma conta digital na minha vida, estão dando essa oportunidade. Então você pega assim, se está mudando na questão das instituições financeiras, está mudando na questão até de telemedicina, não vai mudar na educação? Lógico que vai mudar. E a gente tem que se adaptar. Se a gente quiser crescer, se a gente quiser estar nesse mercado aí, a gente vai ter que se adaptar. Porque o profissional que se adapta, ele sobrevive e se destaca. Aquele que não se adapta está fora do mercado, não adianta. E claro que, falando em educação,
né? A gente tem que trazer questões importantes, né, dentro do que a gente está vivendo relacionados a pandemia escancarou aí as diferenças que já existiam, né? Então, aquelas pessoas que não tinham acesso a mídias, né, não tinham acesso aí à internet, celular, computador, ficou muito mais difícil, né, do que já era, realmente. Mas se a gente for pensar do lado aí da evolução que nós vamos ter a partir daqui, é tudo muito complexo para ser colocado, né? Porque tem os prós, tem os contras, né? Tem aí as dificuldades realmente de acesso, mas se a gente for pensar em questões de EAD, né? Eu acredito que a EAD também vai ter uma evolução interessante, no sentido, talvez, de readaptar as formas de ensino, aprendendo um pouquinho aí dentro do que a gente está vivendo, e o presencial vai aprender a usar as mídias, as tecnologias de uma forma diferente também para associar. Claro, a gente sempre tem em mente de que a intenção não é uma substituir a outra, né? Não é isso que tem que acontecer, mas eu acredito que associado aí a esse escancaro da desigualdade das pessoas que precisam e não podem, né? Nós também podemos colocar a situação que você trouxe, né? Então, é a pessoa poder, mas construir um muro, construir uma barreira e não tentar introduzir isso que está acontecendo, né? Não tentar trazer esse aprendizado de alguma forma positiva para ela. Sim. O José perguntou aqui pelo WhatsApp se você crê que existe uma questão de, tipo assim, ele quis dizer que se você querer que há uma diferença muito grande entre o presencial e a distância, que perca a qualidade do ensino, sabe? É que existem diferenças no sentido... Isso eu vou trazer agora uma experiência minha pessoal, né? Eu nunca tinha feito cursos à distância. Aí no ano de 2018 eu me inscrevi em uma pós-graduação e dei início ao curso. Foi muito diferente. Por quê? O nosso processo educacional, ele é construído muito por uma base dependente do professor, né? Desde lá do pré, ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, o professor ele é o detentor do conhecimento, você se apoia nele, né? Você espera a iniciativa dele. E a partir do momento que a gente se lança na educação à distância, a maior responsabilidade, e sempre é a maior responsabilidade nossa de aprender, mas nós não temos esse apoio da forma que a gente tinha quando presencial ou da forma que a gente foi aprendendo, né? Então, eu acredito que a pandemia vai vir muito para desconstruir a educação dessa maneira que a gente conhece, né? Desde o ensino básico até o ensino superior, né? Questão de... Quando eu entrei na faculdade também, a gente já sente esse distanciamento, mas é um distanciamento que eu falo no sentido de essa necessidade de você aprender a aprender, né? Então, quando a gente fala dessas diferenças do EAD, o curso em EAD, ele não é prejudicado com relação ao curso à distância, né? Vai acontecer que você vai ser o maior responsável por quebrar as suas barreiras, né? Então, eu acho que vão precisar criar-se mais meios, talvez, de facilitar a comunicação com os professores, com os tutores do ensino EAD, que é algo que eu, como aluna, senti dificuldade. Então, digamos que ali você está sozinho, né, com uma turma que às vezes não se conversa e que poderia funcionar melhor, que aquilo contribuiria para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento, né? Uhum. Então, a maior diferença, eu acredito que seja nesse contato. O contato, ele é muito importante, né? Então, se a gente conseguir trazer mais esse contato para o EAD, a gente já quebra aí um pilar limitante, vamos colocar.
né? Mas tanto presencial quanto o EAD tem as suas limitações. Não acredito que no caso um seja pior que o outro, um seja melhor que o outro, existem diferenças, vai depender do objetivo de cada um e da forma com que cada um se vê aprendendo também, né? Quando a gente se enxerga dentro desse aprender a aprender, é você realmente saber como que você aprende. Eu aprendo ouvindo alguém, eu aprendo falando, eu aprendo escrevendo, né? Eu aprendo conversando com um colega, né? Eu vou buscar um colega para conversar, para contar, para ensinar, eu vou esboçar a aula, eu vou esboçar o conteúdo, eu vou palestrar, eu vou conversar com meu marido, vou dar uma aula para o meu marido e ensinar ele a fazer isso, né? Vamos colocar assim. Então, existem as limitações, mas eu acredito que depende muito mais do indivíduo identificar as suas próprias limitações e conseguir desconstruir essas dificuldades. A gente tem uma pergunta aqui também da Maria Eduarda, que se a gente crê que a tutoria, né, os tutores vão mudar a forma de abordar. A gente até meio que comentou alguma coisa sobre isso, que eu creio também que vão mudar, porque antigamente a tutoria era ali um dia, né, presencial, que vai ali para tirar uma dúvida, alguma coisa desse tipo, mas eu creio sinceramente que vão mudar. A gente ainda não sabe, né, porque não tem como saber como que o MEC ou as instituições vão fazer, mas com certeza vai ter mudança, porque vai precisar de um acompanhamento mais refinado, né, mais rebuscado, principalmente com o volume que está tendo de alunos no virtual. Às vezes eles vão aumentar o número de contingência e alguma coisa desse tipo, mas provavelmente vão haver mudanças nisso sim. Eu acho que esse aprendizado que a gente está tendo também vai trazer um nível maior de exigência. Tanto para o ensino presencial, em associar todas essas tecnologias, e quanto para o ensino à distância, em se tornar mais presente, mais comunicativo. Eu acho que hoje a gente está passando aí pelas dificuldades, mas em algum momento a gente vai enxergar as mudanças positivas do que está acontecendo. Eu também creio muito seriamente nisso. Só lembrando para a galera, né, que entrou agora e tudo mais, essa live vai estar lá no IGTV também aqui do meu Instagram. Vai estar no feed também, no Stories, para depois poder ver desde o começo. Se tiver alguma outra dúvida ao longo da semana, também pode mandar para a gente, né? Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você conte um pouquinho para mim, contar para o pessoal um pouquinho, como que está sendo a experiência do ensino à distância que você está presenciando, né? Porque no meio do ano eu me desliguei da escola, né? Espero que logo a gente possa voltar. Mas para esse segundo semestre, como que você está enxergando essa organização, essa adaptação dos alunos, como que continuou acontecendo? Então, eu na educação, né, eu comecei faz pouco tempo a lecionar, né? Eu até agradeço aí o meu amigo Vandim, né, que foi quem me levou, quem me abriu as portas. Na instituição que eu leciono atualmente e coordeno o curso de administração também, que é a EPTEC, daqui de Franca. Mandar um abraço para todo mundo, para a equipe lá, para os alunos também. No primeiro semestre foi meio que pego no susto, estava todo mundo aprendendo a fazer isso daí. No segundo semestre agora, eu procurei ter uma abordagem junto com os outros professores, da gente fazer algo mais maleável, não na questão tipo assim de relaxar, não é isso, mas uma questão, por exemplo, se a pessoa está trabalhando, a gente sabe que a vida das pessoas mudou muito. Tem gente que está trabalhando em casa, tem gente que está trabalhando fazendo bico para poder sustentar ali as suas questões financeiras e tudo mais. Então a gente aprendeu a ser mais maleável para a pessoa poder estudar o momento que ela pode. Quando tem as aulas ao vivo, a gente tenta deixar a maioria delas gravadas, exceto quando é uma aula muito específica que tem que ter participação, que aí não adianta muito. Mas a gente tenta fazer os trabalhos na medida do possível de um jeito que atenda a todo mundo. Aulas com apresentações tendo recurso visual, recurso de áudio, o visual seja ele em PDF, seja em PowerPoint, seja em vídeo mesmo. Tira as dúvidas pelo WhatsApp, por e-mail, recebe os trabalhos por e-mail. Está usando literalmente todos os caminhos que a gente tem virtual para poder facilitar e poder fazer com que o aluno aprenda, porque a gente sabe que a galera que opta por um curso presencial,
é muito importante, todo por uma questão de network, uma questão de trocar experiências. E no virtual o pessoal ainda está meio, assim, meio que tímido, né? Meio com se retraindo muito ainda. Mas a gente está conseguindo devagar fazer eles perder esse medo, né? De estar trocando ideia à distância. Semana passada até organizei também uma semana da administração, né? De jornada de administração, onde eu trouxe 3 palestrantes totalmente bacana, né? Até deixar um abraço para eles aqui, que era o Wilson lá da Coroquímica, o Aislan da Arte Quântico, o Rafa lá da DuckBill. Então a gente traz para o mundo deles, para que eles possam acompanhar e ver que tudo que a gente fala na sala de aula, né, no caso agora virtualmente, eles vão aplicar. Então, tipo, que eles não desistam, que eles persistam e que eles tenham a convicção que eles têm que acompanhar a evolução. Porque se eles não acompanhar, eles ficam para trás e voltam naquilo que eu falei no começo, que fica obsoleto no mercado. Então não adianta nada ter um papel, igual você tinha falado, e a pessoa não ter a vontade. Porque eu falo assim, a vontade de querer fazer, ela já é 60% do caminho. Porque parte técnica você treina. A parte técnica você treina. Agora a parte pessoa você não consegue. E a gente sabe que, tipo, a parte pessoa que eu digo, assim, a força de vontade. A gente sabe que muitas instituições, inclusive instituições grandes, eu falo até de empresas privadas, no caso, a gente sabe que tem muitas pessoas que não são capacitadas, que estão gerindo equipes, que tem uma certa limitação para desenvolver pessoas, e o principal objetivo de um líder é desenvolver pessoas, que automaticamente, você desenvolvendo pessoas, você consegue alcançar números ou coisas do tipo. Muitas pessoas, às vezes, se sentem ameaçadas por outras um pouco mais capacitadas que elas, mas isso é normal, isso vai acontecer, gente. Então, é bola para frente, você tem que cada vez mais estudar, cada vez mais buscar os seus objetivos. Se não for onde você está atualmente, vai ser onde você vai ter uma nova oportunidade, seja empreendendo, seja trabalhando para os outros. E o negócio é pegar o boi pro chifre mesmo e ir para cima. O momento pede, né, eu escutando você falar, me veio aqui em mente que o momento ele está pedindo muito o ser humano, né? Você ser humano com o outro, você usar da empatia. Então, quando a gente fala, para esse segundo semestre a gente está procurando ser mais flexível, né? Igual você falou, não é ser relaxado, é você entender a situação que a gente está vivendo, que todo mundo está vivendo, né, devido a essa pandemia, e tentar fazer o melhor dentro do que você tem, né? Então, eu lembro do primeiro semestre, assim, que começou essa confusão, né, da quarentena e tudo mais, isolamento, nós pensando em maneiras de conseguir contato ou conseguir ajudar de alguma forma aquele aluno que só tinha um celular para estar tendo acesso ao conteúdo, ou que não tinha como estar enviando um e-mail com a tarefa, ou que não tinha muita comunicação, né, não tinha o acesso, e o quanto isso pede essa desmecanização, não sei nem se essa palavra existe, né? Mas o quanto isso pede com que seja mais urgente, né? Que nós, como se colocando aqui como profissionais, sejamos reflexivos com relação ao que nós estamos fazendo, né? Porque a educação ela está se reconstruindo. Sempre foi assim, vamos dizer, né? Ou se não foi, deveria, né? Porque a construção tem que ser constante, né? Precisa se fazer uma avaliação do que está dando certo, o que está dando errado, uma reestruturação, e a pandemia veio para acelerar tudo isso. E eu creio que pós também vai ser daí para mais. É bom que realmente os alunos estejam acordando, vamos dizer assim, para estar cobrando mais as instituições, cobrando mais os gestores das instituições, para que cada vez mais tenham professores competentes. E eu digo não só em papel também, mas porque o professor que vem de mercado, né, a gente fala, ele é muito importante. Foi deixado um pouco de lado isso, um pouco antes da pandemia, que tipo, eu acho que é importante, lógico, você ter um mestrado, um doutorado, isso aí vai da convicção de cada um, mas um professor especialista, ele é muito importante, principalmente em determinadas áreas. Como que você faz, por exemplo, você estuda empreendedorismo com uma pessoa que nunca empreendeu? Ela não vai, tipo, no meu caso, eu tive muitos bons professores, só que eu tinha professores que nunca executaram no mercado de trabalho. Eles sabiam a teoria muito bem, só que tem teorias que não se aplicam, ou não se aplicam bem do jeito que os livros contam. Então, a teoria, ela precisa existir,
né? A gente está no meio acadêmico para gerar conhecimento, vamos dizer, de certa forma, padronizado para ser passado para frente. Mas eu acredito muito nisso que você trouxe também, que a troca profissional, ela é um dos principais meios dos quais a gente constrói o nosso perfil profissional. Né? Então, é esse trocar figurinha mesmo, de prática, do que é possível fazer ali, de que forma que é possível fazer aquilo dali. Né? E até mesmo a gente se espelhar em profissionais. Né? Eu me lembro da época da graduação, o quanto que os professores que traziam os causos da área profissional e da prática do dia a dia, o quanto aquele conteúdo ele se fixava melhor, porque essa importância de que nós saibamos contextualizar aquela teoria que a gente precisa passar para frente, né? O professor é muito importante para inspirar pessoas, inspirar vidas. Essa é uma das principais missões, né? Porque ser professor não é só uma profissão, ele é uma questão de inspiração, né? Você inspira pessoas, aquelas pessoas que estão te ouvindo ali, cada uma vai ter uma expertise para fazer uma coisa diferente da outra. Só que se você consegue guiar aquela pessoa, já é uma coisa muito... Porque às vezes ela só tem isso em você. Ela não tem isso na esposa, não tem isso no namorado, não tem isso no pai, na mãe, não tem isso em ninguém. Mas no professor ela encontra um apoio para poder estar andando junto com ela aí, né? Alguém para te dar um empurrão para frente, né? Eu falo isso, vou tomar por base as minhas experiências. Né? Então, eu concluí todo o meu ensino aí a nível de ensino médio em escola pública. Eu não via muita possibilidade de estar tendo acesso à faculdade. Eu nunca tinha pensado, né, em ser professora de faculdade, como eu almejo hoje. E a partir do momento que com que eu tive, né, a oportunidade de cursar a graduação com bolsa, eu me vi num ambiente totalmente diferente, com pessoas que me inspiraram, né, e que me inspiram a estar correndo atrás hoje. Né? Então, o meio onde a gente está inserido, ele vai influenciar de alguma maneira, sim. Né? Mas é preciso que nós tenhamos pessoas que nos inspirem e que nos norteiem de que aquele sonho que às vezes, que talvez a gente acredita não ser possível, né, que ele é possível sim. Sim, concordo. O que a gente deixa hoje de recado, né, então, é que o pessoal procure cada vez mais estudar, se mantenham em constante adaptação, porque vai ser necessário, gente, cada vez mais. Acostumem-se a ter jornadas duplas. Triplas. Triplas. Lembra do Julius, lá, o pai do Cris? Vai acontecer cada vez mais isso. Não adianta. Se você quiser fazer algo diferente, faça realmente diferente, corra atrás. Se ficar esperando só parado, não vai virar nada. Mas, Chau, eu queria te agradecer por esse bate-papo aqui hoje. Depois você compartilha lá nas suas redes também para a galera ver esse bate-papo. A galera que chegou aí depois pode ver desde o começo depois no IGTV lá também. E obrigado por todo mundo que esteve com a gente aqui hoje. E até um próximo bate-papo, se Deus quiser. Então, gente, muito obrigada, boa noite. E persistam na educação. Tá? O conhecimento que a gente adquire, ninguém pode tirar da gente. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Valeu.